Irmãos, nessa noite, quando nos reunimos em casa novamente para culto e adoração a Deus, nós queremos iniciar o nosso culto nos nossos lares, orando a Deus. Curve-se diante do Senhor para uma oração breve. Senhor amado, nós estamos mais uma vez reunindo em nossos lares para culto e adoração do Senhor nesse dia de domingo, como igreja do Senhor Jesus. Reunimos agora para pedir a graça do Senhor. Pedir que o Teu Espírito Santo esteja nos orientando na leitura da palavra, nos dando sabedoria na exposição da mesma, e que o Senhor abra o entendimento dos nossos corações para aprender e praticar a Sua palavra nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulos 6 e 7. Nós não iremos ler todos esses dois capítulos, mas iremos ler capítulo 6, verso 1 a 12, para a nossa instrução agora. Eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos usar tanto o capítulo 6 quanto o capítulo 7 para nossa meditação hoje à noite. Eu iniciarei a leitura, os irmãos acompanhem comigo. Capítulo 6, verso 1 a 12, diz assim, de Juízes. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas de suas fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também o povo do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampava, destruindo a produção da terra até as vizinhanças de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamando ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, e ele disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, os expulsei diante de vós e vos dei essa sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habita, contudo não destes ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o asberita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Irmãos e amados, nessa noite, quando nós acabamos de ler esse relato a respeito da história do povo de Israel, há um registro aqui da vida e das dificuldades que o povo de Israel estava vivendo. E nessa noite eu queria que você, olhando, para esse texto, nós pudéssemos olhar o nosso foco em Deus, colocar a nossa mente, o nosso coração em Deus, e ver o que Deus fez em favor do seu povo. Como ele usou Gideão, e como Gideão, então, teve dificuldade para atender aquilo que Deus queria. Os capítulos 6 e 7 do livro de Juízes narram como Deus, em certa ocasião, intervém na história dos israelitas para libertá-los das mãos dos medianitas. Ao ler esses dois capítulos, o que nos inspira é a forma como o Senhor convoca Gideão e a relutância desse em aceitar o chamado, e por fim a forma extraordinária como Deus usa. Em função do momento trágico que nós estamos vivendo em nosso país, a primeira reação do nosso povo e de Gideão foi duvidar dos propósitos divinos em abençoar o seu povo e libertá-los. Havia fome, havia insegurança, e ele via apenas os problemas. Isso é parecido com o que nós vivemos hoje. Como Gideão, ele e nós hoje, nós olhamos apenas as dificuldades, os problemas, a pandemia que nós estamos vivendo. Gideão estava vivendo assim. Se nós observarmos ali no capítulo 6, verso 13a, Gideão, depois de ouvir tudo aquilo que
estava sendo relatado a ele. O profeta mostra a ele como Deus havia tirado o povo de Israel, como Deus havia libertado o povo, como Deus havia dado vitória ao povo de Israel. Gideão usa essas palavras. Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Talvez seja essa palavra que eu e você talvez esteja dizendo uns aos outros. Se o Senhor está no controle das coisas, por que tudo isso está acontecendo? Por que essa situação tão calamitosa? Por que essas dificuldades? Por que tantas enfermidades? Por que tantas mortes? Por que tantas pessoas vão passar dificuldades, fomes, isolamentos? Se os irmãos observarem, o povo de Israel naqueles dias cavaram lugares para se esconder. E Gideão estava agora num lugar onde eles usavam para espremer a uva e fazer o vinho. Ele estava batendo ali o trigo para ele ter o sustento dele, escondido dos medianitas. Então, naqueles dias, o povo de Israel estava enclausurado. E nós agora, com essa situação que estamos vivendo, talvez estejamos agora nos nossos lares, fechados, sem poder sair, com medo. E nessa noite eu queria que você olhasse para o Senhor, que o seu foco não fosse as dificuldades, não fosse os problemas, mas olhasse para um Deus que tudo pode, um Deus que continua a resolver as dificuldades. Os problemas insolúveis estão nas mãos de Deus. Então, nessa noite, eu queria que você, olhando para as dificuldades que Gideão teve, eu e você, possamos, então, de forma breve, agir, né, e ter obediência ao Senhor. Se nós olharmos para o texto, nós vamos perceber que o anjo do Senhor vem e se assenta e fala para Gideão: eu estou contigo. Então eu queria que nessa noite você entendesse: Deus está conosco nessa batalha. Nós não estamos sozinhos. O Senhor, a presença do Senhor é constante conosco. Mas o Senhor orienta a Gideão. O Senhor dá a ele algumas ordens específicas. E Gideão então reluta em fazer, mas ele obedece. Eu queria que nessa noite você também, entendendo que Deus, né, agindo, quem vai impedir ele? Ninguém. Isaías relata isso lá em Isaías 43, 13. E Deus fala que ele é o único Deus. E agindo ele, quem o impedirá? Então, nessa noite, se nós buscarmos Deus, como o povo de Israel, eles vivendo daquele aperto, eles clamam ao Senhor. Observe que lá no capítulo 6, verso 6 e verso 7, o povo agora se volta para Deus, clama a Deus. E Deus ouve o seu clamor. E Deus chama Gideão para ser um instrumento nas mãos dele. Observe que Gideão agora começa a ouvir Deus falar. E Deus fala, e Deus então mostra a Gideão os meios que ele vai dar à vitória. E nós percebemos que Deus usa, né, Gideão como um instrumento. Ele pode usar eu e você nesse ambiente de pandemia para instruir, para orientar, para confortar, para abençoar pessoas. Nesse ambiente, o povo de Israel foi abençoado. De forma milagrosa, Deus dá vitória a eles. Mas Deus orienta Gideão, e Gideão então agora vai agir segundo a orientação de Deus. Mas se nós percebemos, Gideão já oferece ao Senhor o holocausto, e Deus, na sua paciência, espera Gideão oferecer o holocausto. Gideão faz prova do Senhor com a lã, e Deus, então, na sua misericórdia, gentilmente com Gideão, pacientemente espera Gideão colocar a lã lá numa noite. E exatamente como Gideão pede, Deus faz. Numa segunda ocasião, Deus ouve Gideão pedindo mais uma oportunidade com aquela porção de lã. Deus age segundo aquilo que Gideão pede. E quando nós começamos a ouvir Deus, Deus vai nos dirigindo. Quando nós pegamos a palavra e nos desdobramos, e dobramos diante do Senhor, nós vamos perceber que Deus age em nosso favor. E ele diz para Gideão: vai na tua força, eu estou contigo. Então, nessa noite, eu queria que você percebesse isso. Deus está conosco. Mas Gideão, então, age. Gideão faz aquilo que o Senhor orienta. Lá no capítulo 6, verso 25, diz assim: naquela mesma noite, disse o Senhor: toma um boi que pertence a seu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar que Baal, que é de seu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra,
e toma o segundo boi, e oferecerá em holocausto com lenha o poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, pois, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Então nós vamos perceber que Gideão ele vai cumprindo a ordem do Senhor. Ele corta o poste ídolo, ele tira aquilo que estava obstruindo ele olhar para o Senhor. Havia um poste ídolo que o povo adorava ali e eles se estavam distanciando do Senhor. Deus pede para que Gideão destrua aquele ídolo que o seu pai construíra. E quando ele tira aquilo da mente e da frente do povo, então ele tira a vida daquelas famílias da atenção que eles tinham para aquele ídolo. E ele agora começa a se voltar para o Senhor. O Senhor então vai orientar Gideão como ele vai dar a vitória naquela batalha que ele tinha contra os medianitas. Se você perceber, Gideão agora começa a agir conforme o Senhor quer que ele aja. E nós vamos perceber que lá no capítulo 7, Deus orienta Gideão em como se conduzir, quantas pessoas ele queria para ser usadas, a maneira de Deus agir, e Deus vai dar vitória a Gideão. Observe que agora o foco de Gideão não está mais naquele altar a Baal, mas o seu foco está em Deus. Ele ouve Deus falar, e ele vai agindo segundo Deus. Observe que ele convoca as tribos, inúmeras pessoas. Deus acha que é muita gente, Deus pede para Gideão diminuir o número. Deus diz lá no capítulo 7, verso 2, é demais o povo que está contigo para os entregar os medianitas em suas mãos. Israel poderia gloriar-se contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10 ficaram. Observe, de 32.000 pessoas, 10 ficam. Deus orienta Gideão, olha, é muita gente ainda, eu quero diminuir esse grupo. Ele pede para Gideão levar aqueles homens a um riacho. Lá no riacho, Deus então orienta Gideão, olha, aqueles homens que se dobrarem aí de joelho e beberem água ajoelhado, você vai ver. Aqueles homens que pegarem a água e lamberem a água como faz um animal, você vai separar para mim. Gideão então separa 300 homens, de 10.000 que ficou, 300 homens agora, Deus diz, é com esse povo que eu vou te dar a vitória. Observe que o foco de Gideão está em Deus e ouvindo as instruções de Deus. E o povo agora ouve a instrução que Gideão dá. Gideão é instruído a ir e até o arraial dos medianitas. Deus não dá espada, Deus dá a ele trombetas, tocha, e junto deles vai ali algo que cobrisse aquela tocha. Deus então orienta aqueles homens para irem com Gideão. E Gideão então pega e separa aqueles 300 homens e vai à noite, quando o Senhor diz, levanta e desce ao arraial. E Gideão vai até o arraial e ouve um dos homens do arraial dizer que Deus estava derrubando a tenda do general e que estava dando vitória a Gideão por intermédio da sua espada. Então, movido por essa instrução de Deus, Gideão agora age conforme Deus diz. Gideão fala para os homens, vocês olhem para mim, o que eu fizer vocês fazem. Então, Deus levanta aqueles homens, Deus entrega aqueles homens instrumentos pequenos, cântaros vazios, tochas e trombetas. 3 instrumentos, trombetas, cântaros vazios e tochas. Está lá no capítulo 6, 7, verso 16. E com esse instrumento, Deus vai então agora mandar Gideão cercar o arraial dos medianitas e fazer aquilo que Deus queria. Deus pede a Gideão que levante de madrugada. Estavam trocando a guarda agora. Gideão então pega aqueles homens, cercam ali e pega aquelas tochas, cobre com cântaro e pega as trombetas. E Deus diz, agora você vai tocar as trombetas, você vai quebrar aqueles cantos. E então as tochas estariam ali agora acesas, as trombetas tocando juntos, simultaneamente. E Deus então vai dar vitória a Gideão dessa forma. Os próprios medianitas se matariam
e alguns fugiriam. E depois Gideão, então, convoca o povo para estar agindo conforme Deus dirige a ele. Deus dá vitória ao povo. Mas Deus exige que nosso foco esteja nele. Que a nossa mente seja voltada para o Senhor, para a sua palavra, para a instrução que ele nos dá. Então, hoje à noite, eu queria que você, nesse ambiente tão tumultuoso, tão difícil, talvez agora você já em casa há alguns dias, temeroso, você clamasse ao Senhor, voltasse o seu coração. Se há coisas que você está fazendo que tem tirado o seu foco, a sua família, o foco da pessoa de Deus, então confesse isso ao Senhor. Busque o Senhor. Clame ao Senhor por vitória. E eu creio, irmãos, que no tempo de Deus, a instrução que Ele tem para nos dar será útil para nós agirmos. As autoridades estarão sendo usadas, mas a sua palavra estará sendo dirigida ao seu povo, para que o povo haja segundo a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que a gente clame a Ele hoje. Que o nosso foco esteja voltado para a pessoa dele. Tirar tudo aquilo que embaraça. Deus orienta Gideão para tirar daquilo que estava embaraçando ele, aquele poste ídolo que seu pai havia construído. Ele corta, faz um holocausto e um altar ao Senhor e consagra isso ao Senhor. Mesmo temeroso, mesmo à noite, com seus homens, ele cumpre a ordem do Senhor. Depois ele convoca o povo de Israel. Ele age segundo a ordem do Senhor. Ele tira as pessoas que Deus diminui o número de pessoas, diminui a segunda etapa com 300 homens. Cântaros, tochas e trombetas, Deus da vitória. Então, nessa noite, eu queria que você parasse e agora observasse o que estamos, como estamos vivendo. Quais são os seus temores? Quais são as suas lutas? Quais são as suas dificuldades? E nessa noite nós nos curvássemos como igreja e clamássemos ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia da nossa cidade. Tem misericórdia de todo esse universo que está sendo abalado por esse vírus. O Senhor tem controle nas suas mãos. O Senhor é conosco. Vamos colocar o nosso foco em Deus. Eu tenho certeza que Ele vai estar nos dirigindo, nos orientando para fazermos a sua vontade. E creio, irmãos, que sairemos vitoriosos dessa batalha, como o povo de Israel, ao ouvir a voz do Senhor, ao se submeter às suas ordens, à liderança que Deus levantou. Eles então foram vitoriosos. Vamos nos curvar diante do Senhor, vamos orar. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos faça olhar para Ele. E se há coisa que está impedindo a nossa caminhada, nós possamos confessar nessa hora, abandonar e começar a caminhar com o Senhor. Vamos orar juntos? Curvemos diante do Senhor. Pai amado, quando mais uma vez ouvimos a Tua palavra nos nossos lares, nós ouvimos os feitos do Senhor no passado, ouvimos como o Senhor usa um homem que agora, encorajado pela palavra do Senhor, motivado pelo Seu Espírito, usado pelo Seu Espírito, ele pode levar o povo do Senhor a uma vitória. Então nos ajude como igreja, Pai. Nós precisamos da graça do Senhor. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde as pessoas estão com medo, as pessoas estão apavoradas, muitos estão morrendo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o dono da vida, que o Senhor tem todo o poder em suas mãos. Agindo o Senhor, quem o impedirá? Então, nessa noite, nós pedimos graça do Senhor. Atua no meio do teu povo, que a tua igreja, Presbiteriana Ebenezer de Franca, reunida agora, possa clamar, possa confessar os seus pecados e buscar o Senhor, para que o Senhor haja em nosso meio, confortando, abençoando, dando vida e eliminando, ó Deus, aquilo que tem afastado o povo de buscar a sua face na sua casa. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus.